Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Regina. Boa noite, povo de Deus. Que bom, estamos mais uma terça-feira aqui nos reunindo de maneira virtual, mas não conectados, mas conectados no coração de todos aqueles que, de alguma maneira, entram nessas lives todas as terças-feiras. Então, muito bem-vindos a vocês que estão chegando. Bem-vinda, Regina. Que bom que mais uma vez compartilhamos desse espaço. E aí, mais uma vez, a gente lembra de agradecer a Diocese Teixeira de Freitas por esse espaço maravilhoso que nos possibilita levar uma mensagem toda terça-feira à noite para tanto irmãos cursilistas quanto outros irmãos daqui da nossa diocese e das dioceses vizinhas e para mais além da vizinhança. Isso aí. Sem falar que depois, né, Marcos, fica gravado lá no Facebook da Diocese, e quantas mais pessoas quiserem rever, quiserem falar para outros assistirem, essas nossas escolas vivenciais estão todas salvas no Facebook da Diocese Teixeira de Freitas. Pronto. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma escola vivencial. Hoje é dia 1º de setembro. Começamos o mês de setembro. Um ano diferente, um ano nunca pensado que fôssemos viver, um ano atípico, cheio de percalços, né, Marcos? Cheios de coisas que nos fez repensar, reavaliar, reinventar, suportar e orar mais. Eu tenho certeza que essa pandemia ela trouxe muitos problemas, muitas adversidades, mas ela fez com que nós rezássemos mais. Ela fez com que nós nos uníssemos mais em oração, não é, Marcos? Perfeitamente. Eu acho que a grande sacada e feliz vai ser aquele que transformará esse momento, essa pandemia, essa adversidade em degraus para conhecer a si mesmo um pouco mais, conhecer a humanidade e trazer essa humanidade para muito mais perto de Deus. Eu acredito que o nosso modo de viver frenético que estávamos, a pandemia só antecipou algumas coisas, mas nós não íamos chegar a bom lugar, não, naquela correria. Então, de alguma maneira, a gente lembrando também todas as perdas que houveram e ainda estão acontecendo por conta da pandemia, tantos irmãos nossos, tantos amigos, tantos distantes, tantos tão perto, mas temos a capacidade de, mesmo diante dessa tragédia toda, conseguir ver esperança, cuidado e reinvenção da nossa própria história a partir de crises como essa que estamos vivendo. Isso aí, Marcos. Muito bem. Né? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa escola vivencial. Nós já estamos aí com 11 pessoas que já começaram a nos acompanhar. Então, vamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu gostaria só de rever aqui, Marcos, no Guia do Peregrino, na página 28. Guia do Peregrino, página 28. Fala assim, Marcos. Senhor, se o mundo hoje não está melhor, é porque eu não me esforcei o suficiente para melhorá-lo. Neste momento, minha tentação é culpar, por isso, as estruturas.
as demais pessoas com as quais convivi, as situações adversas do meu dia. Diante disso, Marcos, eu gostaria assim, de convidar as pessoas que estão conosco aqui hoje a fazer esse exame de consciência e se perguntar: o que foi no dia de hoje que não esteve bacana, que não esteve legal, que poderia ter sido diferente, que poderia ter sido melhor, e eu não fiz nada para ajudar? Então, essa pergunta, Marcos, eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática, se nós dermos o nosso máximo, se nós nos esforçarmos o suficiente para cada dia sermos melhores, isso faz de nós um pouco mais perto de Jesus. Né, Marcos? Perfeitamente. Belas palavras. É isso que Deus espera de cada um de nós. Melhorarmos a cada dia. Diante das adversidades, nós temos possibilidade de criarmos momentos de autoconhecimento e também de evoluirmos. Porque a gente fica colocando a culpa, Marcos, no outro. A gente coloca a culpa nas estruturas. O sistema. O sistema é assim, não é isso? Exatamente. É o Jânio, não sou eu, é o Jânio, né, Marcos? É a Josi. Na verdade, nós precisamos nos preocupar conosco mesmo. Porque na hora da nossa chegada aos céus ou no purgatório, a pergunta vai ser: por que você fez ou por que você não fez? E nunca a pergunta será: por que Jânio não fez isso? Não tem essa desculpa. Não, eu era assim porque Josi me provocava. Ou eu fazia assim porque o meu esposo me... Entendeu, Marcos? Então, o exame de consciência é uma questão individual, aonde cada um de nós precisamos a todo momento nos questionar: eu poderia ter sido melhor no dia de hoje? Não é isso, Marcos? Perfeitamente. Muito bem. Então, eu convido a todos que peguem sua Bíblia e nos acompanhem hoje. O evangelho do dia será de Lucas, capítulo 4, de 31 a 37. Lucas, capítulo 4, de 31 a 37. Vamos aqui, então. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: deixai-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? E corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, para a reflexão dessa noite, eu gostaria que nós fizéssemos, recapitularmos o evangelho de ontem. E aí eu vou relembrar aqui um pequeno trecho que Jesus, chegando na sinagoga, ele desenrola o livro que estava escrito do profeta Isaías e diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres,
para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, ele deu ao ministro ali, sentou-se e todos ficaram com os olhos fitados em Jesus. E Jesus disse: hoje se cumpriu esse oráculo que vós acabeis de ouvir. Portanto, é nesse contexto que a gente entende o texto de hoje, né? Se Jesus, no texto de ontem, pega esse texto de Isaías e toma para si, eram as prerrogativas do Messias, mas Jesus assume essas prerrogativas para si mesmo, para a sua vida, para a sua história, para a sua caminhada. É o projeto de vida da vida de Jesus. Quando chega aqui, Jesus entra em confronto. O evangelho de hoje é Jesus em plena atividade messiânica. Jesus começa a dizer e a falar e a viver a partir desse projeto de vida. Começa a libertar, começa a falar das maravilhas que é esse encontro com essa vida baseada na pessoa dele, mas do Pai. O que acontece? Muitos adversários começam a trabalhar contra essa vida, essa prerrogativa messiânica de Jesus. Lembra, olha, é interessante que às vezes a gente, erroneamente, a gente acha que demônio, Satanás, é aquela criatura de rabo de seta, pés fendidos e chifre na cabeça. Mas quando a gente pensa nele como algo à parte, como uma criatura que está aí no mundo, e todo mal que existe no mundo é ele quem faz, e Regina, no início aí dessa sua fala, ela começa a falar sobre a responsabilidade que cada um tem naquilo que faz ou deixa de fazer. Quando a gente lança e joga as pessoas ao Satanás, esse de chifre, rabo de seta e pés fendidos, todo o mal que existe no mundo, eu estou me isentando de culpa. Eu estou me colocando à parte, dizendo a culpa é dele. É ele que faz todo o mal ao mundo. Então, estar possuído nesse contexto, muitas vezes, este homem está possuído por um demônio. Que demônio é esse? Aí nós podemos dizer o demônio do individualismo, o demônio das fake news, o demônio do não cuidado com o outro, o demônio que não me deixa perceber Deus também no outro. O demônio do racismo, o demônio da indiferença, o demônio do preconceito. Esses demônios precisam ser exorcizados em cada um de nós. Mas nós só podemos e só conseguiremos exorcizar esse demônio e sermos plenamente humanos se quisermos fazer a experiência profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Adequarmos a nossa vida, a nossa história, à sua maneira de ser e de viver. Para isso, é importante não só dizer quem é Jesus, como esse homem possuído do demônio, ele disse muito claro, né? Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Então, muitas vezes, nós sabemos quem é Jesus. Olha, lembram de Pedro, que Jesus chama, há poucos dias atrás, de Satanás? Mas não aquele rabo de seta, nem o chifrudo, mas um adversário. Quantos de nós, muitas vezes, somos Satanás? Adversário do projeto de vida anunciado por Jesus. Portanto, a noite de hoje, somos convidados a fazermos a experiência de Jesus e deixar que todos os demônios que não nos permitem sermos verdadeiramente humanos e propagadores desse reino, que esse demônio seja exorcizado da nossa vida e que Deus, e na pessoa de Jesus Cristo, seja tudo em todos. Amém. Muito bem, Marcos. Que bom, né? A introdução e o evangelho aí fazendo uma conexão, né, Marcos? Que legal. Então, vamos lá para a nossa escola vivencial de hoje, para a nossa mensageira de hoje. Nós temos um grande prazer em receber hoje conosco a nossa querida
da Diocese de Eunápolis, Rose, cursilista, né, Rose? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham por esta live, né? E é assim uma satisfação servir ao Senhor, servir ao movimento de Cursilho. Isso é muito gratificante. Muito bem. Rose, eu queria só te perguntar que ano foi que você fez seu cursilho, aonde foi que você fez o cursilho e aonde que você mora hoje? Da onde que você está falando conosco? Olha, eu fiz o cursilho na Diocese de Jiquié, 11, 12 e 13 de maio de 1989, com o tema do cursilho Mulher e Homem, Imagem de Deus, e tenho 23 anos que resido aqui em Porto Seguro. E faço parte hoje da Diocese de Eunápolis, Porto Seguro. Muito bem. E hoje você exerce o cargo de vice-coordenadora do GED de Eunápolis. De Eunápolis. Sou vice-coordenadora do GED de Eunápolis. Muito bem. Seja bem-vinda, Rose. Eu gostaria de relembrar o pessoal que o nosso tema de hoje é muito importante. Nós estamos iniciando o mês da Bíblia. Durante todo este mês, as nossas escolas vivenciais vão tratar de algum livro bíblico. E hoje começamos com o livro de Deuteronômio. E o tema da nossa escola vivencial é Estenda a tua mão ao teu irmão. Então é com você, Rose, minha querida. A igreja é muito rica em sua liturgia. Prestemos atenção que saímos do mês vocacional, que foi agosto, onde o Senhor nos chama com a maior vocação que é a vida, nos destina a chamar a vida, a defesa da vida, onde foi assim reverenciado os pais, os padres, não é? O serviço, a família. Tivemos a Semana Nacional da Família, onde tivemos o tema que foi trabalhado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje, não é, estamos no mês da Bíblia, onde você mesmo já falou que a igreja sempre dedica um livro da Sagrada Escritura, para que refletirmos, para que a gente possa beber dessa fonte, onde nos assegura a verdadeira felicidade, não é? E outubro vindouro será o mês missionário, onde o Senhor nos envia em missão, não é? E essa missão contínua que o movimento de Cursilho tem de levar a palavra de Jesus, não só com a palavra, mas com a vida, com o nosso testemunho. E neste momento pandêmico, nós estamos aproveitando as redes sociais para que a gente leve a palavra do Senhor. Então, nesse tema, como você já colocou, estenda a sua mão ao seu irmão, do livro de Deuteronômio, nós vamos refletir. Não que hoje a gente até se esgote, a pessoa de Moisés que é retratada é como palavra-chave. Mas ele, assim, se esforçou dentro da sua vida para estar íntimo de Deus. E esse livro, chamando para mim, que primeiro refleti, primeiro do que vocês, eu achei assim muito interessante, porque estender a mão a teu irmão. E Moisés foi uma luta, não é? Ele foi um homem como nós, pecador. Moisés matou um homem no Egito, fugiu daquela terra e foi para cuidar do rebanho do seu sogro Jetro, e lá teve seu encontro com Deus e tinha uma amizade muito íntima a Deus. Falava face a face, né? Sabemos que lá no Êxodo nos dá a sarça ardente, não é? Também elenca Moisés com a preocupação do seu povo. E o livro de Deuteronômio, ele tem 34 capítulos,
dividido em 5 partes. A primeira parte é dividido o discurso de Moisés, não é? A segunda parte é o Código do Pentateuco, que Deuteronômio significa a segunda lei. Depois nós temos os códigos, onde ele preveniu, admoestou, exaltou, chamou aquele povo, não é? Temeu, fez aquilo que o bom amigo faz, chamar a felicidade. E depois tem o adeus de Moisés, no capítulo 31, 34, que ele preparou, admoestou, exaltou, mas ele só vislumbrou a terra prometida. Não é? Foi um grande personagem na história da salvação e que fez do seu povo tudo. O povo reclamando, ele exortando, pedindo, o povo reclamando que estavam cativos no Egito, e ele simplesmente mostrando. O povo reclamou da sopa de cebola, não é? E teve uma série de reclamações, mas ele não desistiu do povo. Ele continuou. Ele deixou para que seguisse exatamente aquele Deus. E no livro de Moisés, ele simplesmente, ele pede, uma conclamação que ele faz àquele povo, para que seja um povo escolhido, um povo que guardasse a palavra, que falasse ao coração. Esse livro de Moisés, de Deuteronômio, eu lendo, vou falar para vocês, nessa simplicidade de palavras, eu percebi que não adianta ter a letra no coração e nem na mente. É preciso inculcá-la. Ele usa esta palavra, inculcá-la. A gente estar dentro de nós e falar do coração. Eu diria que a matéria-prima que Moisés pediu àquele povo era o coração. A conversa com Deus era justamente, ele pede que deixasse o serviço, a dureza do coração, deixasse as paixões do coração para ouvir a Deus. E Moisés, ele lembra que eles estariam recebendo benefício na obediência a Deus e seus mandamentos, que os mandamentos do Senhor são perfeitos. E há uma promessa, né? Essa promessa é de felicidade. Moisés pede que, se seguirmos, se obedecermos à voz de Deus, à palavra de Deus, seríamos felizes, não é? É essa felicidade que ele prega. E Moisés era um homem muito sábio, ele foi criado pela uma filha de Faraó, seria sucessor de Faraó. Não é? Ele foi muito educado e ele era muito sábio, mas também teve suas falhas, não é? Ele, nas suas andanças, quando ele matou aquele homem, não é? Porque ele se indignou-se de ver aquele egípcio ser tratado tão mal por aquele povo, não é? Ele usa muito a palavra empresa, seus negócios, e ele se indignou com aquele tratamento com aquele funcionário, e ele matou e fugiu. Foi por isso que ele se encontrou com Deus. É por isso que Deus mostra caminhos que nós não conhecemos, não é? E ele pede para que a gente possa, né, ser um povo separado, um povo que te falasse com o coração, um povo que amasse a lei. E que ele fala também que a lei, ele deu a lei, mas a lei não é pesada para senhor ninguém. Vocês podem cumprir essa lei. E a lei só nos traz felicidade. Moisés fez com que o povo ativasse, motivasse a fé que existe não só no livro de Deuteronômio,
mas no livro de Números e Levítico, nós vamos encontrar a vida de Moisés, não é? É quando ele intercede do povo, ele pede a Deus, ele discute com Deus em favor do povo, não é? Não tira a tua ira, esse povo está assim, desse jeito. E que hoje trazemos para a nossa realidade. Nós estamos em um mundo também conturbado, que realmente não obedecemos a Deus, nós também não ouvimos a voz de Deus, nós não queremos levar a Deus. Então, essa realidade fez com que realmente Deus tivesse compaixão e chamou Moisés para fazer assim um norteamento para aquele povo com as tábuas da lei, não é? Pediu a ele, faz com que este povo se encontre, para ver que esse povo deixe esse caminho, que abra o seu coração. A cerviz que ele fala é a dureza do coração. Ele pede até que deve quebrar o seu coração, para que realmente abra a palavra de Deus. E nosso Senhor, Deus, em sua infinita bondade, realmente ouvia Moisés, mas também prestava atenção do comportamento daquele povo, que não simplesmente não queria saber daquilo. Não é? Hoje, a gente fazendo também a esta comparação, também temos dificuldades de levar a palavra, temos a dificuldade de fazer com que inculcá-la em nosso coração, a palavra de Deus, aos vossos filhos, às vossas filhas, aos vossos servos. É esse papel, é este protagonismo que Moisés tem através do livro de Deuteronômio. É que dá bênçãos, ele adverte, lá nos capítulos, ele adverte o povo, ele faz uma relação daquilo tudo que não deveria acontecer, que eles deveriam deixar. Mas também um grande intercessor de Deus para nós, intercedia por tudo, não é? E pedia que amar a Deus no presente é comunicar doravantemente esse amor às futuras gerações. Então, o livro de Moisés traz requisitos riquíssimos para a nossa espiritualidade. E sabemos que todo destinatário e toda a sua trajetória e todo desejo de Deus é para o homem interior. Deus deseja exatamente o homem interior. A busca do coração. É a busca de um homem voltado para o coração de Deus. E é isso que a palavra traz. E é isso que realmente precisamos fazer. Nesse mundo em que estamos, nesse momento que estamos atravessando, nós percebemos que cada lar se tornou um altar, se tornou uma igreja doméstica. Toda família tem a preocupação, o desejo de buscar a Deus. E isso era um desejo de Deus, é um desejo até hoje. E foi uma preocupação com Moisés também. Não é? Ele abençoou, mostrou a fórmula de bênção, também mostrou a fórmula de maldição, mostrou a prosperidade, mostrou a bondade de Deus quando ele diz, eu conclamo, eu peço, não é? Então, um homem de oração e de grande importância para nós hoje. É um livro riquíssimo que nos traz riquezas que precisamos reaprender. Hoje é muito comum a gente ouvir a palavra reinventar, não é? E precisamos buscar essa reinvenção do coração. Não tem como buscar a Deus, propor a lei de Deus, os seus preceitos, se não for realmente de coração.
É o coração que fala. E se for só a palavra, os discursos, não vai atrair. Mas é preciso ter um coração aberto a Deus. Nesta experiência que fiz para falar para vocês, eu percebi que eu vivi intensa oração para compreender o sentimento de Deus para com Moisés. Foi muito íntimo. Moisés falava face a face com Deus. Tinha intimidade até de propor, de discutir, de dizer, olha, se o senhor não fizer isso, eu não faço isso. Está entendendo? E precisa isso de muita intimidade. É de muita busca. É a entrega. Viver da providência de Deus não é para qualquer homem do século. Porque nós vivemos no clique da vida. E esperar em Deus, a hora de Deus, não é para qualquer homem. Não é para qualquer um. Precisamos saber a hora de Deus, mas precisamos estar com Deus. O relógio de Deus não tem os ponteiros nossos. O relógio de Deus é a hora dele. Então, sim. Ô, Rose, Moisés foi o enviado de Deus para tirar o povo do sofrimento do Egito, né? E aí esse povo começa a caminhar e começa a blasfemar, né? Xingava Moisés, xingava Deus, xingavam uns aos outros, blasfemou da comida, enfim. E nesse momento que Moisés sabia qual era a intenção de Deus, Moisés, quais os conselhos que Moisés dava para aquele povo blasfemador, Rose? Ele simplesmente sempre buscou a palavra, sempre colocou. E Moisés dizia àquele povo, vou ler aqui para você. Ele diz que é porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus, seu Deus, tirou do Egito, e serviram a outros deuses, e conheceram outros deuses. Porque o Senhor é Deus. O Senhor teu Deus fará cair sobre todas essas maldições. Então, Moisés sempre mostrou Deus, que Deus quis até abandonar aquele povo, mas foi através da intervenção de Moisés que ele voltou atrás. Pode continuar, Regi. Eu tive lendo um pouco do livro de Deuteronômio e é realmente muito interessante, é muito gostoso, a leitura é muito boa de ser feita. E você falando aí, a gente percebe, trazendo isso para os dias de hoje, parece que a gente, né, Marcos, estava assim, já começamos a escola vivencial como se tudo tivesse sido combinado, né? E, na verdade, nós não combinamos nada. Então, nos dias de hoje, a gente percebe a teimosia do ser humano, a falta de compreensão do ser humano, as dificuldades que nós passamos e que isso faz com que a gente se revolte contra a igreja, contra as coisas de Deus. Né, Marcos? Exatamente. O Deuteronômio, na verdade, é um livro que traz o paralelo entre aquilo que se pode e o que não pode fazer como possibilidade. Tanto que no Deuteronômio, né, Rose, se fala assim, eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, a grande questão é o seguinte, escolha, pois, a vida. Essa é uma questão de escolha. Muitas vezes nós, enquanto seres humanos, é que fazemos escolhas erradas. E aí queremos culpar a Deus. Então, Deuteronômio tem essa chave de leitura, que tudo de ruim que nos acontece não é fruto de um castigo de Deus, embora existem algumas passagens que parece que nos dá a entender que Deus é castigador,
Mas a gente precisa entender esse texto no contexto onde ele foi escrito e como o povo desse contexto era extremamente infiel, né, ao próprio Deus que o libertou. Então, eu acredito que uma das chaves da leitura é saber que o Deus nos dá possibilidade de escolhas. Não é isso aí, Josi? Exatamente. Ele dá a possibilidade e ele não desiste. A grande coisa da desobediência que eu achei assim forte, além da infelicidade e a vida curta, ele diz que o nosso coração será triste e nossos olhos lambidos, porque a desobediência nos causa não só a morte, mas a morte espiritual, que esse é a grande morte da desobediência, é a morte do nosso coração. Porque a esperança se esvai. A fé se esvai. Ele esvai devido à obediência, à desobediência. E o capítulo 27 nos traz a bênçãos e maldições que Moisés mostra àquele povo. Mas nem sempre aquele povo quis obedecer, não é? Ele quis sempre mostrar o caminho do Senhor, com a sua intimidade, com o seu jeito, com a sua maneira, muito sábio, mas o povo preferia reclamar da sopa de cebola, preferia reclamar porque estava andando, reclamava da sede, reclamava que andava muito. Então, é uma série de reclamações, e a murmuração não traz bênção. À medida que você murmura, a bênção se atrasa. À medida que você agradece, que você louva, se antecipa, alcança cada um de nós. Não é? Essa atitude de fé, de obediência, que faz com que a gente seja feliz. Nesse tempo que estamos felizes? Não. Se alguém me perguntar que eu estou feliz com 120 e tantos irmãos mortos, que não pode nem velar o corpo, eu não estou feliz. Mas eu creio que o Senhor continua escrevendo a história do povo escolhido. E nós somos esse povo. E eu preciso tomar posse disso. Eu sou o povo escolhido do Senhor. É essa diferença. É essa coisa que faz a diferença de crer em Deus. Crer em Deus não é para qualquer um. De certo que Deus tem interesse de todos, mas para aquele que dá preferência a Ele. Deus não é besta. Entre quem procura Ele todo dia, toda hora, em cada canto da sua casa tem um altar, pede a um santo, pede ao outro, chega um ponto daquele que pede dizer, já não é problema meu, é um problema seu que eu estou colocando toda hora à sua frente. E o homem secular, o homem de hoje, não sabe buscar a Deus, porque ele quer o clique, ele quer a internet, e salve-se a internet, graças a Deus, né? Que é um benefício para nós. Mas nós sabemos que há malefícios também, não é? Chiquinho nos dizia na live dele que como evangelizar hoje? Com pôster, com mensagens, não aqueles cartão que pesa no celular das pessoas, mandando aquelas flores, aquele bocado de flores, mas escrever, meu irmão, Deus te abençoe. Meu irmão, eu te amo. Todo dia eu abençoo meus filhos pelo telefone. Então é mandar uma mensagem, seja firme, acredite no Senhor. O Senhor está no controle das coisas. Virá a salvação, o socorro está próximo. É esse o papel hoje nosso. Ô, Rose,
Parabéns, minha querida, viu? O Espírito Santo aí agindo em você, glória a Deus por isso. Eu queria, Rose, colocar uma música que você mesma pediu para nós e gostaria de convidar todos que prestassem atenção na letra. Na letra. É na letra. É na letra. Não é um cantor católico, mas a letra tem tudo a ver com o livro Deuteronômio. Isso, então vamos ouvir. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei. Microfones fechados, tá? Todos. Ei, Rose, eu queria te dizer o seguinte, amiga. Eu queria dizer o seguinte, que você foi muito feliz quando você disse que nós somos de Deus e que nós devemos, nos 4 cantos da nossa casa, ter um altar para esse Deus, né? E assim, a música vem confirmar que se aonde eu colocar a planta dos meus pés, então assim, se eu tenho uma intimidade com esse Deus que é meu pai, que eu sou filha, a bênção vai chegar. Eu não preciso estar correndo atrás dessa bênção, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, Rose, e quais são as consequências quando eu não faço isso? Quando eu não oro todos os dias,
quando eu deixo as coisas de Deus para segundo plano, quando eu dou não aos pedidos de Deus, porque às vezes a gente convida as pessoas e a gente recebe tanto não, né, Marcos? Então, quais são as consequências, Rose, dessas atitudes? Vou te Sim. O tema nosso, que o nosso tema é estenda a tua mão ao teu irmão. Por incrível que pareça, dentro do livro de Deuteronômio, segundo as pesquisas, como diz a TV, para mais ou para menos, tem de 40 a 45 vezes o nome irmão. Mãos tem 35 a 40 vezes. E braços de 5 a 6 vezes. E respondendo ao tema, e depois eu te volto à pergunta que tu me fez da desobediência, que é um tema muito pertinente para o tempo de hoje, no livro de Deuteronômio nos responde assim: se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos e de tuas cidades, na terra que te dá, o Senhor teu Deus não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão entre o teu irmão pobre, mas abre-lhes a mão, empresta-lhe a segundo as necessidades da indigência. Cuida, não te venha ao coração este ímpio pensamento. Eis que se aproxima e guarda-te de olhar o teu irmão pobre com um mau olho, sem nada lhe dar, porque ele clama ao Senhor contra ti, e isto te tornará um pecado. Nunca faltarão pobres na terra, e por isso te dou esta ordem: abre a tua mão ao teu irmão necessitado, ao pobre que vive em tua terra. Eu precisava dar assim essa resposta, porque o tema, eu encontrei a resposta, não é? Então, tá a resposta do tema. E quanto que você me perguntou, a desobediência, eu vou te responder também dentro do livro de Deuteronômio. Que ele diz assim: se não cuidares de observar todas as palavras desta lei, consignada neste livro, em sinal de reverência pelo teu Deus, o Senhor não haverá segurança para ti no meio desse povo, nem o repouso para a planta de teus pés. O Senhor te dará uma alma desfalecida. Esta é a grande sequela, é a grande consequência da desobediência a Deus. A proteção foge nem enfraquecidos espiritualmente. Sabemos que o destinatário de toda a sagrada superior, os nossos irmãos de outro credo, têm que ver os bens. Mas nós sabemos que os bens que Deus quer são os nossos corações, sinceros e abertos. Perfeito, Rose. Muito pertinente as suas colocações, nos faz pensar a cada um de nós como protagonistas dessa história. É muito difícil ser protagonista, é mais fácil a gente murmurar, é mais fácil a gente começar a reclamar, como estes, que é do relato de Deuteronômio, começar a murmurar, porque me parece que o ser humano está mais vinculado, está mais, o seu olhar, seu direcionamento está mais para viver encarcerado. E aí, uma das grandes chaves de leitura do Antigo Testamento é nós olharmos para o Novo Testamento, é nós olharmos para Jesus.
Jesus é a chave de leitura para nós entendermos toda a palavra de Deus. E ele nos convida justamente a essa vivência plena. Lembra que eu fiz a citação lá no início da reflexão do Evangelho? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Então, Jesus toma para si essa força do Messias para publicar, dar liberdade aos cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Então, a chave de leitura para nós entendermos o Deuteronômio é a pessoa de Jesus. Toda lei, na verdade, Jesus a cumpre. Toda lei é em vista de um bem. O castigo não vem de Deus, mas o castigo vem se eu quero viver em comunidade, se eu quero viver em harmonia. Existem algumas regras, principalmente para esse povo que não tem eira nem beira, sai da terra lá do cativeiro, precisa de algumas regras para viver. Então, o grande medo que Moisés tem, por isso essas leis mais rígidas, é com que esses povos pudessem sucumbir e voltar à condição de escravos. É isso que Deus não quer de cada um de nós, que voltemos à condição de escravos. Foi por isso e para isso que o sacrifício de Jesus na cruz nos liberta a todos nós. O grande verdade é que é muito difícil viver como libertos. Muitas vezes achamos mais prazeroso vivermos ainda como pecadores e como escravos. Exatamente. E, Marcos, e para fechar, porque você sabe que o Antigo Testamento e o Novo é como um fecha-eclé, porque o Novo vem fechar o Velho. E eu gostaria de fechar essa bondade, esse apelo de Deus com Jesus, no Novo Testamento, que ele diz: aproximou-se dele, está em Marcos 12, 28. Um dos escribas que eu tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois ele diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E até interessante, Marcos, que ele ainda termina aqui dizendo aqui, que eu coloquei: é o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro maior mandamento do que esse, não é? Então, esse livro de Moisés, não sou poética, mas eu achei interessante que as palavras-chave desse livro é coração, alma, força e entendimento. Dentro da gramática, há um acróstico que a gente pode formar uma letra com a primeira letra de cada palavra. Então, eu considerei o livro de Deuteronômio como um café para nós. Coração, alma, força e entendimento. É um café que Deus nos oferece. Mas para que receba de coração. De primeira qualidade, um bom café. E não é um café fraco, é um café forte, que vem acompanhado de promessas. Nós vivemos das promessas de Deus. E é isso que tem que ser inculcado em nosso coração. O Espírito não está aqui em vão. Ele disse lá em João: eu mandarei o Paráclito para que lembre todas as coisas. E essas coisas precisam ser lembrada, força de alma e de coração. Rose, já fechando né, a mensagem de hoje, daqui a pouquinho eu quero colocar para você algumas mensagens que apareceram aqui para você, mas antes eu queria te perguntar uma última coisa. Esse povo murmurador, esse povo que não acreditou nesse Deus que era maravilhoso e que é maravilhoso até hoje, não conseguiram chegar à terra prometida.
E também Moisés não chega à terra prometida. Eu queria que você explicasse isso. Por que Moisés não chega à terra prometida? Exatamente. Olha, na Bíblia não existe uma palavra para dizer que ele não entrou por isso. Nós sabemos que o capítulo 34, o último, ele diz que ele vive a terra, ele mostra a terra. Mas, segundo os exegetas e os estudiosos, diz que Moisés teve 3 comportamentos que não agradou a Deus, não agradaram a Deus. O primeiro foi, ao invés de falar a rocha, Moisés bateu o seu cajado. Deus disse a ele que era para ele falar a rocha. Deus considerou que ele privou do seu poder. A ordem de Deus a Moisés era: você fala a rocha. É o primeiro. O segundo, Moisés quebrou as tábuas da lei e ele arremessou as pedras em suas mãos, quebrou aos pés do monte. Deus não mandou quebrar as pedras. Segundo os exegetas, ele quebrou as pedras. Terceiro, pediu que riscasse o seu nome do livro. Negociando com Deus, está em Êxodo 32. Moisés negociou o perdão do povo, disse: se você não perdoar o povo, eu não quero que bote meu nome no livro. E ele subestimou no íntimo de Deus, que Deus não pediu negociação, perdão sempre de Deus. Deus é perdão. E ele também quis ser Deus. E a coisa mais interessante é quando ele disse que ele respondeu que ele não dá glória dele a ninguém. Está em Isaías 42. Deus disse isso a Moisés: a minha glória não darei a ninguém. Então, mas Moisés, dentro dessa perspectiva de desobediência e de presunção, se acha que ele foi privado de só vislumbrar. Preparou Josué para ver com o irmão, e ele também orou pedindo ao Senhor, que viu o poder dele, que ele poderia também ver aquela terra, mas o Senhor disse a ele taxativo: não me fale mais neste assunto. Ele foi taxativo. Mas gostaria de terminar, sabe, Regis, dizendo que Moisés é modelo de intercessão por nós. Precisamos interceder pelos outros. E ele é este modelo para nós. Olha, no capítulo 33, ele abençoou as 12 tribos, cada um com mais linda promessa. Vale a pena vocês pegarem o capítulo 33 e ver as bênçãos destinadas às tribos, às 12 tribos. A maior discurso foi para José, não é? Ele já estava prevendo que aquela história que ele ia ser daquela forma tão maltratado. Então, ele abençoou a todos, deu bênção perpétua a todas as tribos de Israel. Valeu a pena. Valeu muito a pena ouvir você, minha querida. Você é aquele verdadeiro fogo, né, Marcos? Exatamente. Uma das afirmações que, por força do Espírito Santo, Rose nos faz hoje, que diz assim: aquele povo de Deus, aquele que o Deuteronômio descreve lá no Antigo Testamento, é este povo que nos ouve. Somos nós que também murmuramos, somos nós que também não entendemos, somos nós que queremos que Deus, um Deus, a nossa imagem e semelhança. Existe um Deus que nós queremos criar para justificar as coisas erradas que a gente faz. Assim como o povo lá do Antigo Testamento também fazia, Rose foi muito feliz de dizer: aquele povo que murmurava é esse povo de hoje, somos nós.
Aquele povo que errou, aquele povo que caminhou errante, é esse povo. Agora, aquele povo também foi abençoado por Deus. Esse mesmo povo é que Jesus quer e salva todos os dias. Mas nós precisamos entrar na dinâmica do reino, para assim vivermos as alegrias do reino. Com certeza. Ô, Rose, você hoje, para nós, fez o papel de Moisés. Você está nos instigando, você está nos aconselhando, você está nos ensinando a seguir nessa caminhada de espiritualidade. Aí nós temos aqui, a Juliana fala aí, ó, que valeu muito a pena te ouvir, e falou aqui também uma coisa que eu queria muito que você ouvisse, Rose. Ó, você nos inspira nessa caminhada. Que Deus te abençoe sempre. O Luciano, nosso amigo aqui de Teixeira, coloca que como as leis antigas vieram primeiro o Código de Hammurabi, ou a lei de Tailão, depois vieram o Código de Moisés, as leis de 12 tábuas, que é a origem das leis romanas. Essas leis são base do direito moderno. Ó, interessante. Legal. Regina, deixa eu fazer um adendo, que agora, teologicamente, em Jesus, toda lei é transformada pela lei do amor. Exato. Ou seja, hoje o mais importante é amar. E no final das contas, o que vai acontecer no dia daquela nossa entrada, naquele nosso tete a tete com Deus, ele não vai perguntar muita coisa, não. Não vai perguntar se a gente comeu peixe, frango na Semana Santa. Ele vai perguntar, meu filho, quanto você amou ou deixou de amar? De amar. O quanto seu coração se colocou à disposição, quanto sua mão foi estendida até o irmão que estava ali. Essas questões que vão nos fazer entrar ou não, como Moisés, na dinâmica do reino. Só para terminar, eu gostaria, sim, também de enfatizar uma coisa que é muito comum hoje, as pessoas dizerem assim, ore por mim. Isso é muito sério. Eu não estou com um caderno aqui, mas eu estou com um caderninho ali, porque eu tenho que passar limpo, porque já cresceu muito os nomes. Mas eu lhes digo sem demagogia nenhuma. Nenhum que me pede uma oração eu deixo de fazer. Nenhum. Por este Cristo que eu tenho na minha casa. Então, isso é muito sério, Marcos. Isso é muito sério, Regina. Pedir orações e a gente dizer. E olhe, quando eu peço oração, eu tenho que ser a primeira intensamente orante. Não depender do outro. Sua amiga, eu acredito que seja sua amiga, Maria Madalena Souza Borges. Lindo, irmã Rose. Café, coração, mais alma, mais força, mais entendimento. Livro de Deuteronômio. Olha, tomar café agora terá outra dimensão. Aí ela também diz aqui, ó, não deixar o irmão passar fome nem frio, caridade e fraternidade. Tá vendo, Rose? E assim vai. Então, Rose, nós tivemos aqui várias pessoas te ouvindo, nos ouvindo. Eu quero dizer a você que foi muito gratificante, Rose, te ouvir. Você nos ensinou muito. E o bom de tudo isso é que você instigou a leitura do livro de Deuteronômio. O Marcos fala muito isso sempre aqui. O mensageiro, ele não precisa esgotar o texto, ele não precisa esgotar o tema. Ele tem que deixar aquela vontade de quero mais. E você conseguiu fazer isso em nós. Você deixou a curiosidade de nós irmos lá e buscar mais coisas no livro de Deuteronômio, né, Marcos? Perfeitamente. Muito bem. Rose, a Diocese de Teixeira de Freitas, gostaria de te agradecer imensamente, de dizer que você é uma filha de Deus abençoada, que você sempre nos ensina. Você esteve conosco no primeiro cursilho feminino, no segundo cursilho feminino, então você tem história conosco. Então, parabéns por você, parabéns pela sua caminhada. Que
que Jesus Cristo, que Nossa Senhora continue a derramar, Jesus derramando as bênçãos e Nossa Senhora intercedendo por você junto ao Pai. Tá? Amém. Eu gostaria agora, Rose, de passar para Jânio, que ele tem alguns avisos, e eu gostaria que você ficasse conosco até o finalzinho, tudo bem? Eu gostaria de terminar fazendo só uma oração para vocês e para nós todos, que é a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente vos pedimos, e a vós, príncipe dos exércitos celestes, com seu divino poder, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Decolores, viva a vida. Viva a vida. Rose, maravilha. Em nome do Movimento de Cursilho, do Grupo Executivo Diocesano, a gente gostaria de te agradecer por essa brilhante mensagem que você fez hoje, esse tema maravilhoso, estenda a tua mão a teu irmão, do livro de Deuteronômio. Você sabe que nós somos parceiros, o Gede Teixeira com o Gede Eunápolis somos parceiros. Essa camisa, Rose, que eu estou vestido, foi do cursilho de vocês aí, que eu e o Marcos tivemos o prazer de ajudá-los, de servir aí nesse cursilho. E aqui foi você que me deu. Aí, ó, que bom. Então, estamos sempre à disposição, como eu sei que vocês também estão sempre à disposição daqui do Movimento de Cursilhos. Obrigada. Eu gostei muito, Rose, quando você citou aí o tema do seu cursilho, que você fez em 98, e que foi Mulher e Homem, Imagem de Deus, como também gostaria de te dizer que o meu cursilho, quando eu fiz lá em Ilhéus, teve como tema Eis-me aqui, Senhor. É uma coisa que não deve esquecer nunca, é o tema do nosso cursilho e o coordenador ou coordenadora do nosso cursilho. Parabéns, tá, Rose? E como aviso... Obrigada e... Então, como aviso, Rose, rapidinho aqui, só te convidar também, já deixar esse convite, é extensivo a ti, no dia 24 de setembro, desse mês agora, 24 de setembro, estaremos fazendo um momento de oração em prol de todos os cursilistas do Regional Nordeste 32, que compõem as dioceses de Teixeira, Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Jequié e Vitória da Conquista. Nós iremos conduzir esse momento de oração, será com o nosso Padre Metódio, será presencial e também nesse ambiente virtual, né? E eu gostaria que você participasse conosco da sua residência, será no dia 24/9, das 7h30 às 8h30. Então, será um prazer. O pessoal da nossa diocese já pode fazer as inscrições, pode mandar seu nome no meu privado. Nós vamos estar com 50 pessoas presencialmente, tomando todos os cuidados, né? Uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento de 2 metros entre as pessoas, todos os cuidados possíveis. E recomendamos que as pessoas que sejam do grupo de risco que assistam virtualmente. Você está convidada, como as outras dioceses também estão convidados, tá bem, Rose? Obrigada. Mais uma vez, e obrigado por essa mensagem. Retorno para a Regina. Amém, amém, amém. Pode ser, Olívia. Ei, Rose, vamos fazer uma oração final, já estamos chegando. Marcos, vamos pegar ali o Guia do Peregrino na página 28, Marcos. Rose, você está com pressa, meu amor, ou a gente pode ficar Não, até o final? Pode terminar. Então, vamos lá. Marcos, eu gostaria de chamar você para ler comigo. Página 29. Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Eu te agradeço por mais esse dia que me concedestes para viver e ser feliz, para servir e dar felicidade aos demais. Quero agradecer pela minha saúde, pela vida dos meus familiares, pelo amor que puseste nos corações de todos nós, suas criaturas. Quero agradecer ainda pela maravilha da criação, pela minha cidade, pelo meu país, por todo o universo que criaste.
Quero te louvar eternamente por teres me chamado à vida, por teres me constituído pelo batismo para ser teu filho. Quero bendizer-te por caminhares sempre comigo, assim como fizestes com o povo do Antigo Testamento, todas as horas. Pede e vos será dado, diz o Senhor. Confiantes na palavra de Jesus, nós te pedimos. Dá-me, Senhor, a coragem para me comprometer com as boas obras. Dai-me, Senhor, a perseverança para buscar sempre os teus caminhos. Dá-me, Senhor, a fidelidade aos teus ensinamentos e à comunidade igreja. Concede aos que ainda não te conhecem, Senhor, a graça de poder te conhecer. Concede aos que padecem enfermidades, e aqui lembramos de todas as vítimas desse coronavírus, os que partiram e os que ainda lutam, para que o Senhor possa dar calma e descanso a todos eles, mas também um coração contrito a todos os familiares, que não sejamos indiferentes à dor de todas essas pessoas. E aos que agonizam, o conforto da tua misericórdia. E aos que sofrem por causa do desemprego e do desamor, concede que encontrem da nossa parte o compromisso na luta pela justiça. Eu gostaria de pedir em especial hoje, Marcos, a Rose me fez lembrar de uma pessoa que me pediu para orar pela filha dela, foi a de Noélia, Marcos, que pediu para a gente orar pela Eula, filha de Dinos e de Noélia. Passou por uma cirurgia hoje, Vitória, não está muito bem, mas nós confiamos na providência divina. Então, que nós possamos finalizar essa escola vivencial, vamos orar o Pai Nosso, uma Ave Maria, e que nosso Senhor Jesus Cristo possa ter misericórdia da Eula e derramar sobre ela todas as bênçãos que assim ela mereça. Pai Amém. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que noite maravilhosa. Obrigado. Obrigada a vocês. Tomarei um café logo mais. Isso, e lembra qual é o café que você deve tomar. Gente, um grande beijo. Rose, um grande beijo. Fica com Deus. Obrigada. Fiquem com Deus também. Marcos, um abraço apertado, Marcos. Tudo de bom. Fica com Deus. Que o Papai do Céu te abençoe muito, meu querido. Amém, obrigado. Pessoas, nós tivemos aqui pessoas de Una, Marcos, nós tivemos pessoas de Canaã, que pertence à Vitória da Conquista, também de Ilhéus, de Porto Seguro e Eunápolis, e que nosso Senhor Jesus Cristo possa dar uma boa noite a todos. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Até a próxima. Amém. Até. Bye, bye.